Sofonias, capítulo 3, dos versos 8 ao 20. Sofonias 3, de 8 a 20. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda a terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então, tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O Israel de Deus, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia, se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti, sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente, farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Vamos orar? Senhor, pelo teu Santo Espírito, fala aos nossos corações mediante a exposição da tua palavra. Conduze a nossa mente, o nosso coração ao centro da tua vontade. Porque sabemos, ó Deus, que esse é o melhor lugar para nós. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Havia um repórter novo que todas as vezes que ele era escalado para fazer uma entrevista ao vivo, ele ficava desesperado e ele procurava de todo jeito pular fora. Ele pedia os colegas, ele falava assim, não, vai lá no meu lugar, vai lá no meu lugar. E as pessoas perguntavam, mas por quê? Ele falava, porque eu morro de medo de entrar ao vivo. Eu fico com a boca seca, meu coração fica palpitando, minhas mãos ficam suadas, meu joelho começa a tremer, eu não dou conta. Mas aí, era um dia muito especial, porque era uma final olímpica. E ele iria entrevistar o atleta mais cotado para ganhar o ouro olímpico. Ele não podia perder essa oportunidade, ele disse, tá, eu vou. E ele foi. Desse jeito. E quando ele chegou lá, ele encontrou o atleta,
E o atleta estava todo animado, andando para lá e para cá, sorrindo. E ele ficou impressionado como o atleta, há poucos minutos de entrar e disputar um ouro olímpico, estava daquele jeito. E ele chegou para o atleta e disse para o atleta: escuta, como é que está a sua expectativa? Entrevistando ele assim, ao vivo, o atleta disse para ele: sabe como é que é, né? Eu estou com a boca seca, eu estou com o coração palpitando, eu estou com as mãos suando, eu estou com os joelhos meio tremendo. E o repórter disse: eu sei como é. Ele disse: pois é, isso é muita animação, eu estou super animado. E o repórter disse: como? E terminou ali a entrevista, e o repórter voltou e ficou pensativo, disse: espera aí, aquilo que eu chamo medo, ele chama de motivação. Aquilo que me desmotiva, anima ele. Eu estou lendo errado as mudanças do meu coração. Eu estou lendo errado. Todos nós passamos por mudança. Não tem como você evitar mudanças. As mudanças acontecem. Mudanças externas e principalmente internas. Qualquer mudança externa, ela nasceu internamente, em primeiro lugar. Qualquer mudança. Ela começa lá dentro. E é exatamente isso que Sofonias vai falar. Sofonias vai dizer: não está bom, precisamos mudar. Algumas pessoas têm uma crise quando elas começam a pensar nesse assunto, nessa mudança. Por exemplo, um escritor, filósofo francês, poeta, Paul Valéry, disse o seguinte: eu nem sempre estou de acordo comigo mesmo. E eu concordo com ele. Às vezes as mudanças acontecem na nossa vida e nós mesmos não entramos em acordo com o nosso próprio coração. Tinha um pintor espanhol muito famoso, que ele buscava sempre criar obras com uma excelência magnífica. Salvador Dalí. Eu gostei muito mais de Salvador Dalí depois que eu morei nos Estados Unidos, na cidade onde tem o maior museu de Salvador Dalí, que se chama Dalí, na cidade de São Petersburgo. Eu ia lá com muita frequência com a minha família, a gente amava parar, porque eles mudam as obras o tempo todo, é lindíssimo as obras de Salvador Dalí, tem muita profundidade. E o Salvador Dalí dizia o seguinte: não tenha medo da perfeição, você jamais vai alcançá-la. Então, às vezes, a gente acha que pode mudar para chegar num ponto perfeito. Aí você tem que ouvir um pouco de Salvador Dalí. Você nunca vai alcançar. A não ser que você tenha uma visão sobre você mesmo, como um outro pintor espanhol chamado Pablo Picasso. Porque Pablo Picasso disse o seguinte: eu não evoluo, eu sou. Esse é o cara, né? Depois que você vai ler um pouco mais a história de Picasso, você vai ver que a mãe dele tem muito nessa história, que a mãe dele falava assim para ele: se você for ser soldado, chega a general. Se você for ser sacerdote, a mãe de Picasso dizia isso para ele, você vai ser papa. Aí ele disse: eu resolvi ser pintor, sou Picasso. Que sujeito modesto. Então, as mudanças, elas mexem, a gente vai sendo transformado por elas. E o meio em que vivemos influencia muito essas mudanças, a percepção, o caminho dessas mudanças. Sofonias fala dessa grande mudança. E ele proclama, e ele anuncia, e ele diz: não está bom, precisamos mudar. Deus está dizendo que vai chegar um dia de uma grande mudança. E a profecia dele acontece no ano 600 antes de Cristo, e era o momento em que o povo de Israel estava cada vez mais longe de Deus. O capítulo 3 conta esse contexto. E você vê no capítulo 3, por exemplo, se você tiver com sua Bíblia aí aberta, quando ele diz o seguinte, a partir do verso 1: ai da cidade opressora, da rebelde, da manchada, não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Ele diz no versículo 3 sobre a liderança daquele país: os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite. Então, os príncipes e os juízes, o poder executivo e o poder judiciário da época, ele diz assim, estão todos corrompidos. Deve ser terrível viver num país assim, graças a Deus que isso já aconteceu muitos anos atrás.
Versículo 4, né? Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Se você tiver com uma Bíblia de tradução diferente, como, por exemplo, a Nova Versão Internacional, você vai ver, esses homens, esses sacerdotes, são irresponsáveis e traiçoeiros. Na Nova Versão Transformadora diz assim: esses sacerdotes são profetas levianos e pérfidos, mentirosos que buscam somente os seus interesses. E por aí vai. E Sofonias diz: mas vai chegar o dia que o Senhor vai acabar com isso. E a profecia de Sofonias foi tão forte, tão impactante, e ele foi contemporâneo de vários outros profetas. Ele foi contemporâneo de Naum, ele foi contemporâneo de Abacuque, ele foi contemporâneo de Jeremias, já no finalzinho da vida dele, do próprio Sofonias. E sabe o que acontece? O povo de Israel escutou, o povo de Judá escutou essa profecia. O rei Josias assume e há uma grande mudança religiosa por causa da profecia. Eles se dobram ao Senhor, pedem perdão, quebram os postes ídolos, os juízes são transformados, os governantes são transformados, os sacerdotes são transformados. Por quê? Por causa do anúncio dessa mudança. Mas essa pequena mudança que aconteceu lá, pontual, ainda era só o anúncio prévio daquilo que viria como uma grande mudança. E aí nós vamos entrar nessa grande mudança que o Senhor diz aqui nesse texto e que atinge a todos nós aqui hoje. Qual é essa mudança? Versículo 8, que nós lemos, o Senhor diz: esperai que eu estou vindo com juízo. Mas aí ele vira para o versículo 9 e diz assim: então, depois que ele lançar o juízo sobre o povo, que não queria nada com ele, ele diz: então, versículo 9, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Percebam que o ato salvador, o ponto de virada, o ponto da mudança, vem como resultado de uma resolução divina. É Deus quem diz na sua graça: eu vou mudar a sorte desse povo, eu vou abençoar esse povo. Um teólogo muito conhecido, John Frame, que escreve excelentes livros de teologia sistemática, estão agora sendo traduzidos para o português pela Cultura Cristã. Eu recomendo, são vários livros de teologia sistemática, são livros grossos, grandes, bom. Dia de ventania você pode colocar para segurar a porta de casa, acabou a ventania, você pega o livro e lê, né? São livros fantásticos. O John Frame diz o seguinte: Deus é o juiz, e Ele, esse juiz, está nos processando pelos nossos pecados. Ele está nos processando pelos nossos pecados. E o salário do pecado é a morte. Mas esse Deus maravilhoso, como juiz divino, se volta para nós por causa da morte de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, e diz assim: vocês agora são inocentes. O ponto de virada é essa vinda de Jesus Cristo. É o ato gracioso de Deus que tira de nós o peso dessa penalidade do pecado. E Ele nos justifica. E na justificação, Deus nos declara justos. E na santificação, Deus nos faz justos. Fecha aspas do Frame. Então nós percebemos que quando Deus realiza essa mudança na nossa vida, o nosso linguajar muda. Olha esse versículo 9. Pelo ato gracioso dele, ele diz assim: eu vou colocar em vocês lábios puros. A linguagem do povo vai mudar, haverá uma linguagem que promove a unidade, diz o final do versículo 9. Deus virá sobre nós e gerará em nós uma mudança tão grande que aquilo que nós falarmos será uma palavra doce, que produz unidade, perdão, ternura nos relacionamentos, palavra que edifica, que existe um elogio que é sincero e uma crítica que é construtiva. Isso só é possível, diz o Senhor, porque o Senhor vem com graça sobre nós. Ele transforma o nosso jeito de falar, porque Jesus se fez carne e habitou entre nós. Esse é o dia da grande mudança. Sofonias está apontando para ele: espere, que o Senhor está dizendo que esse dia vai chegar. Dia que para uns é juízo, para outros é salvação. Juízo para quem não crê em Jesus, salvação para quem crê em Jesus como resultado da graça dele.
E ele diz: nós vamos mudar tudo isso, sabe por quê? Diz o versículo 9: para que todos invoquem o nome do Senhor. O objetivo de Deus é que o nosso relacionamento com Ele seja estabelecido com lábios transformados, puros. Quando Deus se manifestou para Isaías, por exemplo, Isaías bateu a mão no peito e disse: Senhor, ai de mim, o Senhor está aparecendo para mim, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor da glória, estou perdido. Aí o Senhor toca ele com a graça e diz assim: Isaías, estou aqui para abençoar você. Essa mudança é a primeira grande mudança que ocorre quando nós somos alcançados por essa graça salvadora em Jesus Cristo. A nossa linguagem muda até para adorar a Deus, invocá-lo e trabalhar em prol da unidade. Segunda coisa, versículo 10, ele muda o nosso coração, que é ególatra. Nós adoramos a nós mesmos, o nosso ego. E o versículo 10 diz que da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores virão, e eles me trarão sacrifícios. Observe que o Senhor está mudando a vida do povo, está transformando o coração deles. Não é mais para que o povo seja adorado por suas conquistas, mas toda adoração seja dirigida somente ao Senhor. Em Atos capítulo 3, existe um texto muito interessante. Atos capítulo 3, se você até quiser dar um pulinho, uma visita lá em Atos capítulo 3, você vai encontrar em Atos capítulo 3, um momento em que Pedro e João estão subindo ao templo para a oração da hora nona. Eles encontram um coxo, e ali, naquele momento, aquele coxo, sentado à porta do templo, sem poder andar, sem se locomover, implora por uma esmola. Pedro olha para ele, junto com João, diz o texto, diz: olha para nós. Ele olha para ele, esperando receber dinheiro, e eles dizem para ele assim: nós não temos nem prata nem ouro. Fica imaginando a decepção, fala: ih, lá vem outro. Mas, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Esse homem se levanta curado, entra pelo templo, diz o texto, saltando, louvando a Deus, e o povo vê, e o povo corre para Pedro e João, e vão adorar Pedro e João. E Pedro e João, lá no versículo 12, diz assim: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Não, quem fez esse homem andar foi Jesus Cristo. Aí Pedro começa a pregar: o Cristo que vocês negaram, crucificaram, mas que ressuscitou. E ele vai falando. Pedro e João dizem: não adorem a homens, o Senhor nos purificou os lábios, o Senhor retirou esse coração ególatra, e disse que toda adoração é somente a Deus. Uma das características dessa mudança nossa é que toda glória agora é para Deus. Alguém diz assim: parabéns que você conseguiu tal coisa, ele diz assim: graças a Deus. Sim, eu me esforcei, lutei, estudei, trabalhei e tal, mas graças a Deus que Ele me deu alegria, Ele me deu força, Ele me deu condição. Essa é uma transformação, essa é uma mudança que só o Espírito Santo pode fazer em nós. E Sofonias anuncia isso. E aí o texto vai dizer, nesse versículo 10, que o povo vai levar sacrifícios. Romanos capítulo 12, verso 1 diz que nós somos o sacrifício vivo diante do Senhor. Nós não matamos mais animais como sacrifício, porque Jesus já morreu e derramou o seu sangue de uma vez por todas, como Cordeiro de Deus na cruz, para perdoar os nossos pecados. Então nós não precisamos matar animais, como se fazia no Antigo Testamento. Nós não precisamos nos sacrificar, como se o nosso sacrifício fosse recebido e aceitável a Deus como salvação, como uma moeda para a salvação. Não. Cristo já fez isso, a morte dele foi eficiente e suficiente. Então agora nós entramos com o Senhor com um sacrifício de louvor, sacrifício vivo, somos nós aqui, isso aqui é sacrifício, esse momento, nós nos apresentamos diante dele e dizemos assim: Senhor, aqui estou eu, inteiramente entregue ao Senhor. Isso é sacrifício, para a glória do Senhor, e ele recebe. Ele diz: eu vou levantar esse povo. Essa será a característica de um povo mudado, de um povo transformado. Versículo 11,
Outra característica do versículo 11 de Sofonias 3 é que naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Olha que coisa linda! Deus vem e cura a nossa alma. Ele diz assim: não fica com vergonha do seu passado, não fica com vergonha do seu pecado. Todos nós aqui somos pecadores. Ele diz assim: eu vou transformar, eu vou tirar de você essa vergonha. Essa palavra no hebraico é a palavra bos. E essa palavra envergonhado no hebraico significava uma quebra de conduta, aonde a pessoa entendia que a sua honra, a sua postura, a expectativa que as outras pessoas tinham dela, foram completamente quebradas por causa da sua postura, do seu jeito de viver, do seu pecado. Ele se acha desacreditado pela sociedade, ele se acha desacreditado pelos seus amigos, ele se acha desacreditado pelos seus familiares. E o Senhor diz assim: para com isso, tire essa vergonha de você, eu te lavei, eu te limpei, eu te transformei, é vida nova, eu te mudei. Esquece isso. Eu fiz isso com Davi, assassino, adúltero, fiz isso com Raabe, fiz isso com Maria Madalena, fiz isso com Paulo, fiz isso com Pedro. Por que não faria com você? Que eu decidi com a minha graça atingir. Eu sou poderoso para curar, transformar e tirar o pecado de quem eu quiser. E estou derramando graça e mudando a sua história. Não se envergonhe, não deixe o inimigo ficar sussurrando: ah, hein, agora, hein, dando uma de santinho. Para com isso. Porque a obra do Senhor é maravilhosa. Ele não nos dá uma nova religião, gente. Ele nos dá um novo nascimento. E Ele nos vê agora de maneira diferente, porque Ele nos vê através da obra de Jesus Cristo. Ele nos vê através da obra de Jesus. Deus retira a soberba do nosso coração. Nós não nos envergonhamos, não é porque nós fizemos algo bom e agora, não. Nós não nos envergonhamos porque Ele fez por nós algo que somente Ele podia fazer. E por isso Ele retira de nós todo o orgulho, toda a altivez, todo o ato de elevar-se, que é a palavra que aparece aqui quando ele fala: vou retirar a sua soberba, eu vou retirar esse ga'avá no hebraico, né? Eu vou retirar isso de você, essa mania de se autoelevar, de se avolumar, essa soberba, eu vou tirar isso de você, porque você vai olhar somente para a obra de Cristo. E por isso, versículo 12, Ele nos dá essa confiança. Outra característica da mudança dele é esta confiança. O versículo 12, ele diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em nome do Senhor, em o nome do Senhor. A característica desse novo nascimento, a característica dessa mudança, a característica dessa transformação de Deus em nós, é que nós agora somos um povo modesto e humilde. E graças a Deus que a gente não se acha nem modesto nem humilde, porque se você se achar, você já não está no caminho certo. Ele diz assim: eu vou transformar vocês. As pessoas vão olhar aí na rua e vão falar: ali vai um povo modesto e humilde. As palavras usadas aqui no original hebraico dão a ideia de que é uma pessoa que não conta, porque não tem nem recurso físico, nem recurso financeiro para enfrentar as dificuldades que estão à sua frente. Ele olha e diz assim: eu não tenho dinheiro para isso e eu não tenho condição física para isso. Esse é o sentido dessa palavra humildade aqui. Mas aí vem o Senhor e diz assim: isso é bênção, porque você deixa de confiar em você, final do versículo 12, e passa a confiar somente no nome do Senhor. É o final do versículo 12. Aprendeu que na sua impossibilidade, na sua fraqueza, a força que vem do Senhor basta. Paulo entendeu muito bem isso quando disse: porque quando sou fraco, então é que sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, disse Deus para Paulo. E aí, versículo 13 vai dizer que a outra característica dessa mudança na nossa vida é que Deus é o nosso pastor, e a gente descobre isso. O versículo 13 de Sofonias diz assim, que Ele vem e nos apacenta.
Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Sabe por quê? Porque serão apacentados. Porque serão apacentados. Tem pastor no meio do povo de Israel, tem pastor no meio do povo de Deus, e o pastor é o Senhor Jesus Cristo. E porque Ele está no nosso meio, e porque Ele nos apacenta, e porque Ele nos transforma em ovelhas, então não haverá, final do versículo 13, quem se espante. Nós não andamos com medo, porque Deus está conosco, cuidando da nossa vida. Ele é o nosso pastor. Nós não andamos com medo porque nós temos força. Não, nós não andamos com medo porque Deus está conosco e Ele é a nossa força. As lutas são nossas, mas a força vem do Senhor. Efésios capítulo 6. E isso é característica dessa mudança que acontece na nossa vida e que coloca diante de nós esse Senhor, pastor supremo, que nos apacenta. O pastor põe um lobo que quer devorar a ovelha para correr. E o Senhor faz isso por nós. Versículo 14, 17, 18. Qual é a característica dessa mudança? O que tudo isso faz em nós? Observa que coisa interessante é o versículo 14. Deus nos dá alegria. Quando Ele nos muda, Ele enche o nosso coração de alegria. Nós não nos transformamos em religiosos carrancudos, nós nos transformamos em adoradores felizes. E o versículo 14 fala sobre isso. Canta, olha que coisa linda o versículo 14. Canta, ó filha de Sião. Deus é que está escrevendo para o povo. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e de todo o coração exulta, filha de Jerusalém. Olha lá, meus irmãos. Canta, rejubila, regozija-te, exulta. Deus está dizendo, celebra essa mudança, celebra a sua transformação, celebra o fato de que eu estou com você nessa caminhada, celebra com júbilo, porque eu estou no meio de vocês. E aí você vai para o versículo 17 e você descobre uma coisa fantástica no versículo 17. Versículo 17 diz assim: porque o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, e Ele é poderoso para salvar-te, e Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus estabelece um relacionamento de alegria conosco, de júbilo. Quando nós entrarmos na presença de Deus, seja no céu agora ou na Nova Jerusalém, quando Ele voltar, porque vai que Ele volta logo, e a gente nem passa pela morte, Deus te receberá com alegria. Tem coisa melhor do que você vir cheio de júbilo para o encontro, e a pessoa abre os braços cheio de júbilo, e tem aquele abraço de alegria. Abraço é uma coisa que antigamente as pessoas davam. Procura no Google que você vai encontrar. É aquela alegria do encontro de duas pessoas que estão felizes por se reencontrarem. Essa é a visão que Deus está mostrando. Eu vou me alegrar em ti, vou ter essa alegria exultante do nosso encontro. Tem gente que pinta um Deus carrancudo. O Deus da Bíblia é um Deus feliz. Deus da Bíblia é o Deus da alegria. Deus da Bíblia é o Deus da celebração. Tanto é que o próximo versículo, quando você continua lendo o verso 18, diz que Ele reunirá o povo que está longe das festas solenes e vai trazer esse povo para as festas. Ele diz assim: você que está longe das festas sem o convite, vai ser convidado, eu vou te convidar para a festa solene. Essa expressão no hebraico significava ajuntamento do povo de Deus no tabernáculo, na adoração. Em outras palavras, esse momento nosso aqui é de festa. E Deus manifesta a sua alegria, seu júbilo, porque estamos aqui celebrando o nome dEle, com um coração grato, com lábios transformados, com um coração ególatra quebrado, onde Cristo reina agora absolutamente. E assim, Ele muda tudo isso em nós. E o resultado
é que Ele dá força, versículo 19, versículo 16, essa força que é renovada com braços fortes, diz o versículo 16, não haverá mais aqui no meio do meu povo, um povo que afrouxa o seu braço, não haverá mais. Versículo 19, aquele que está cocheando vai ser salvo, eu vou recolher, eu vou mudar a sorte desse povo, eu farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ou sofrerem ignomínia. O Senhor então diz assim, eu vou transformar você, vou te dar uma força nos braços, nas pernas, eu vou te dar força física, não é força apenas espiritual, não, é aquela disposição interior que é contagiante, que vai para o corpo todo. Louvado seja o Senhor, isso fruto dessa transformação. Versículo 20. Quando é que isso tudo vai acontecer? Se você olhar o versículo 11, 16, 19 e 20, você vai encontrar uma mesma expressão repetida. Naquele dia, naquele tempo, naquele tempo. O Senhor diz que isso tudo acontecerá no momento em que Ele mudar a sorte, e estabelecer um tempo, um prazo de transformação. O Antigo Testamento apontava para esse dia. Nós hoje, depois da vinda de Cristo Jesus, também olhamos para esse dia que já veio, a plenitude dos tempos, diz a teologia, a vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nasceu, toda a expectativa do Antigo Testamento que apontava para a vinda do Messias disse, aconteceu. E hoje, nós olhamos para o nascimento de Cristo Jesus e celebramos, porque Ele já veio. E começamos agora a viver os últimos dias, na expectativa de que o último dia em breve chegará, e Ele voltará. Então estamos nesse momento intermediário aqui, da primeira vinda com a segunda e definitiva vinda do Senhor Jesus. Marco definitivo para nós, de mudança de vida, vinda de Cristo Jesus. Marco definitivo de celebração, quando entrarmos na presença dEle. E aí esse momento é espetacular. Richard Patterson, ao comentar esse texto, disse assim, para o reino do norte, o dia do Senhor veio quando a Assíria destruiu Samaria, conforme Deus prometera por intermédio de Amós. Para o reino do sul, o dia do Senhor veio com as invasões babilônicas do ano 605 até 586, quando Jerusalém foi destruída. Mas para os cristãos, nós devemos preparar o nosso coração na celebração desse grande dia que virá lá na vinda do Senhor, mas também celebrando o dia que já aconteceu do nascimento de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque toda essa transformação acontece por causa dele e do nascimento dele. Olha o versículo 15 de Sofonias. Quais são as características que me dão segurança de que tudo isso já aconteceu? O versículo 15 é uma dessas características, mostra essas duas grandes características. A primeira, versículo 15, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. A primeira característica que naquele dia aconteceu é que o Senhor veio e Ele afastou as sentenças que eram contra nós. Aí você vai dizer, quando é que isso aconteceu em Cristo Jesus? Quando Ele morreu na cruz por nós. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, ele fala sobre esse dia. E Paulo diz assim, olha só, e Jesus Cristo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, já cancelou, e que nos constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Quando é que ele fez isso? Removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, quando? Onde? Na cruz. Por isso Sofonias, aqui no capítulo 3, versículo 15, diz assim, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Jesus vem e faz isso. Esse é o grandioso dia, é o ponto focal, o momento em que são separados os santos dos pecadores. Acabou, não tem dívida, Jesus pagou o preço na cruz por nós. E aí o versículo 15 continua. Qual a segunda característica? O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum.
o Rei, o Senhor estará no meio de ti. Sabe qual é essa expressão? Emanuel. Mateus 1, 23. Quando vem um anúncio para Maria do nascimento de Jesus Cristo, diz assim: e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Por isso, quando nós olhamos para essa profecia de mudança aqui em Sofonias, nós devemos celebrar, porque ela não apenas mudou historicamente aquela nação, mas ela é a prova inconteste da nossa mudança. Nós assumimos todas essas características de mudança na nossa vida pela graça do nosso Deus. O nosso Senhor, Ele transformou os nossos lábios. O nosso Senhor transformou as nossas dores, tirou o peso do pecado, da vergonha, do medo, jogou fora, disse: estou perdoando vocês. Ele colocou em nosso coração a verdadeira adoração, humilde, modesta. Toda glória seja dada a Ele e a Ele somente. Ele veio sobre nós e estabeleceu uma confiança da presença. Ele é o nosso pastor, Ele está conosco. Ele vem sobre nós e nos dá essa força. Diz: estou dando a vocês força nos braços, nas pernas. Estou ao lado de vocês. Ele vem sobre nós e nos dá a verdadeira alegria. E nós jubilamos, dia após dia, nos regozijamos, porque Ele nos perdoou, Ele está conosco. Ele, Jesus Cristo. É Natal. Vamos voltar ao nosso repórter. Aquele repórter percebeu que, boca seca, coração palpitando, suor nas mãos, um pouquinho de tremor nos joelhos, que ele chamava de medo, era, na verdade, uma grande disposição, animação para o outro atleta. Se você perguntar para as pessoas aí fora sobre o que é Natal, eles vão dizer: Natal é um feriado. Natal é um tempo onde a família, os amigos se reúnem para celebrar. Natal é tempo de trocar presente. E você vai dizer: é verdade, Natal é feriado. Natal é tempo de congregar pessoas que a gente ama. É verdade, Natal é troca de presentes. Só que a conclusão de uma pessoa que não tem o Senhor Jesus é: que bom que é Natal, um bom feriado. Mas para nós, que fomos alcançados pela graça de Deus, existe um significado muito mais profundo. Tem as mesmas características, mas vai além de uma simples pausa na agenda. É o dia que celebramos a nossa mudança, porque Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e glória. E quando eu olho para Jesus, eu vejo o quanto Ele fez por mim, tem feito por mim. E Natal para mim é dia de celebração, porque Deus me mudou por sua graça. E pela graça dele pode mudar tantas outras pessoas. E eu saio dizendo para elas: experimente essa mudança, experimentem, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa imensa alegria, por essa mudança, pelo Teu perdão. Obrigado pelo Teu pastoreio, presença constante. Obrigado pela Tua força. Obrigado porque até os nossos lábios, a nossa linguagem mudou. Obrigado, Senhor, por essa alegria enorme, relacional contigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez carne, isso é um fato histórico, inegável. Obrigado, Senhor. Receba a nossa gratidão e nos ensine a celebrar isso com toda essa profundidade que merece, para a glória do Senhor. Pois oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.